Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. XPCA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros que a gente tem na nossa bolsa, esse é um fiagro de crédito, é um fiagro de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 7,85. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 12,91%. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,82. Isso significa que o fundo está com 18% de desconto. É um fundo com a liquidez mediana, negociando uma média de 700 mil por dia. E ele vem de uma variação patrimonial ali, vem de um aumento de 11% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que já nasceu na base 10, é um fiagro que nasceu lá em 2021, no finalzinho do ano de 2021. Ele ficou sendo negociado até mais ou menos R$10 na faixa de meados de 2023, com alguns picos para baixo e para cima no meio do caminho, né? Chegou a beliscar ali R$9, chegou a beliscar R$11, mas até meados de 2023 ele estava nessa faixa ali beirando os R$10. Durante ali 2023 para frente, o mercado passou por bastante dificuldade e a cotação do fundo começou a despencar, atingindo mais ou menos R$8 no final de junho ali de 2024, né? Durante o junho para frente, o fundo esboça uma recuperação, beliscando os R$9 novamente, mas como todo o mercado, esse fundo despencou ali durante dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Tendo as suas cotas ali derretendo para patamares de mais ou menos ali 5,60. Aí, desde dezembro para cá, o fundo esboçou uma boa recuperação, atualmente nesses patamares aí próximos dos R$8. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, né? Como eu disse, ele é um fiagro de papel. Ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fiagro de papel. É um fundo que conta ali com quase 100 mil cotistas. Atualmente ele já tem mais de 96.900 cotistas e ele tem mais de 45 milhões e meio de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,60 e ele tem um valor de mercado ali de 437 milhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 11 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e a gente vê que o fundo, principalmente em razão das quedas que ocorreram no final do ano, de certa maneira prejudicou a rentabilidade do fundo, né? Então, atualmente, o fundo vem com rentabilidade de 33%, o CDI bruto do período 53%, o IPCA do período 20%, o IFIX 29% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem nesse período ali com 55% de rentabilidade. Em relação aqui ao dividend yield médio do fundo, a gente vê que na média é um fundo que vem conseguindo entregar mais ou menos, né, pelo menos 1,20 de dividend yield. Atualmente, como a cotação ainda está de lado e o dividend yield melhorou, o dividendo nominal melhorou, o dividend yield está um pouquinho mais elevado, né? Os últimos dividend yield estão oscilando entre 1,47 e os últimos três, 1,38, 1,37 e 1,38. Então a gente vê que nominalmente o dividendo começou a dar uma melhoradinha, né? Ele chegou a entregar na faixa de 14 centavos, 13 centavos, 12. E em razão de problemas internos aí, de possíveis inadimplências, PDDs e etc., teve uma diminuição bem brusca de dividendos lá no final do ano, momento em que a cotação do fundo foi de seus menores patamares, né? E atualmente ele vem numa melhoria, entregando 10 centavos e agora as últimas entregas de 11 centavos, as 4 últimas 11 centavos. A gente vê então, novamente, né, que ele entregou 4 centavos, 1 centavo, e desde fevereiro para cá vinha entregando 10 centavos, e de maio para cá ele aumentou para 11 centavos. No dia 31/7, o fundo vai pagar no dia 14/8 essa quantia aí de 11 centavos. O vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando o vídeo for ao ar, provavelmente esse pagamento já vai ter até sido realizado, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com,
qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter ali vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos aqui no canal. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com a nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, é uma planilha barata, acessível, que te ajuda de diversas maneiras, até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquirir na planilha, além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis, com conteúdo muito bacana. E na aquisição dos e-books, além de você adquirir um ótimo produto, é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos no relatório gerencial, né? E é o relatório mais recente entregue aí pela gestora. E aqui nós vamos ver algumas informações aí a respeito desse fundo. Então aqui no relatório a gente vê aqui o último dividendo entregue, o que esse dividendo representa frente à cotação atual. É um fundo com liquidez bacana, uma liquidez aceitável. E aqui a gente vê sobre as taxas do fundo. Então na data de fechamento do relatório, o fundo estava valendo ali R$ 9,60. Ele cobra 1% de taxa. E aqui, infelizmente, né, muitos fiagros têm esse tipo de taxa aqui de performance, que eu considero ser uma taxa ruim e abusiva. Esse fundo cobra 10% de performance se o fundo bater CDI. Então, poxa, mesmo nos fundos imobiliários que inventaram isso, e alguns fiagros que eu até tenho, infelizmente, tá? Mas fiagros que têm cobrança de performance sobre 100% do CDI, para mim isso aqui é algo muito ruim. Continuando no relatório aqui, a gente vê, né, o número de cotistas, 96 mil, quase chegando nos 100 mil cotistas. A gestão vem falar mais ou menos como é que estava alocado, né, em resumo. O fundo estava alocado ali, ó, 74% em CRAS, 14,8% em FDICs, 1% em CRIs do setor agro e quase 10% em caixa. Aqui ele vai falar um pouco sobre situações do campo, sobre situações ali, especificamente de questões sucroenergético, questões macroeconômicas. E no mês o resultado caixa do fundo foi de 10 centavos 5,9. E o fundo acabou entregando 11, tá? Então ele entregou um pouquinho acima da capacidade geracional, mas a gente vai ver que isso não é algo bem problemático para o fundo. Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. Aqui a gente vê os últimos eventos. Então se você gosta do fundo, gosta da gestora e quiser acompanhar mais de perto, né? Eles fazem aqui, ó, divulgações lá no YouTube. Aqui estão os últimos 4 divulgações que eles fizeram. Então você pode se inscrever no canal. Aqui são hiperlinks. Se você clicar aqui, você é levado lá para o vídeo no YouTube, né? Se você quiser acompanhar de perto. Então aqui a gente vê os 3 últimos meses, né? O resultado do fundo. Em abril, o fundo teve de resultado caixa 3 milhões e 700. Contudo, pelo regime de competência, foi quase 10 milhões, ó, 9 milhões e meio. Então aqui ele gerou bastante gordura contábil, tá? Já em maio, já ficou mais ou menos dentro, né, das capacidades. O caixa foi 4.800, o contábil 5.100. Em junho, 4.800, 4.800. Agora, nos últimos 12 meses, o resultado caixa 47 milhões, o resultado de competência 51 e o fundo entregou nos últimos 12 meses 46 milhões. Então, nos últimos 12 meses, ele está entregando dentro da capacidade geracional. Como ele teve uma entrega um pouquinho acima das suas capacidades aqui, ó, isso aqui não é problema porque ele vinha com a gordura aí de meses anteriores, tá? Então, nos últimos 12 meses, aqui ele está dentro das suas capacidades, é bem interessante. Outra coisa que a gente vai fazer é o que a gente sempre faz, nós vamos calcular na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Lembrando o seguinte, que a gestão não faz um destrinchamento das despesas. Então, muito provavelmente, nesses últimos 12 meses aqui, ó, o fundo teve de taxas 4 milhões e 600, não deve ser tudo que vai para o bolso da gestão.
Mas como a gestão não fala para a gente o que realmente vai, né, não faz esse destrinchamento, nós vamos considerar como se esses 4 milhões e 600 fosse tudo para o bolso da gestão aí. Então vamos lá, ó. 4 milhões e 615 de taxas aí, esse valor vezes 100, dividido por 49 milhões 079. Então, nos últimos 12 meses, no quesito de taxa, está representando ali 9,40%, o que eu reputo ser uma taxa até aceitável, né? Não vejo como sendo algo gravíssimo, então, ponto positivo para a gestão nesse ponto. Aqui a gente vê os últimos dividendos que o fundo entregou e o que esse dividendo, frente à cota de mercado, estava representando, né? Então, se a gente for ver a patrimonial, o dividendo não está sendo tão elevado, mas a essas cotações aqui, ó, são dividendos bem interessantes aí, né? Então, a gente vê o anualizado e eles grossapados. Quando você coloca isso aqui, compara com o CDI, descontando imposto de renda, o fundo vem tendo um resultado, agora, recentemente, um resultado muito, muito positivo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie aqui de forma gratuita. Basta nesse vídeo aqui você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí? Você conhecia esse Fiagro? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você acha que a XP faz um bom trabalho no geral? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu falo sobre algum fundo imobiliário, Fiagro, qualquer que seja o ativo, uma ação, um ativo no exterior, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio, né? Então, toda vez que eu falo algum ativo, né, eu sou transparente nesse sentido. Então, esse é um ativo que eu não tenho, não faz parte do meu portfólio. Eu, particularmente, não gosto da gestora XP, muitas das questões por questões de gosto pessoal mesmo. E também, na minha humilde opinião, a XP não fez um bom trabalho em alguns ativos que ela possui. Então, só por ser XP, eu prefiro ficar de fora. Agora, as minhas opiniões a respeito do fundo. Esquece que é gestora XP ou fundo. Então o fundo tem boa liquidez, não é uma liquidez alta, mas é uma liquidez boa, de média, quase chegando à liquidez já alta, na minha opinião. É um fundo que já tem um bom número de cotistas. Outro ponto negativo, é um fundo que não é muito diversificado. A gente vai ver que ele tem concentrações lá dentro do seu portfólio. Então, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Mas, só de ser XP, assim, esse aqui seria um dos fundos que eu não investiria, né? Dos fundos que a XP atua, que eu acho aceitáveis, são os fundos logístico e de shopping que eles têm. São fundos muito bons mesmo, que a gestão faz um ótimo trabalho. Mas os seus fundos de lajes, que eles atuaram aí, alguns fundos de papel antigos que o fundo já atuou, então a gestão já fez, entre aspas, né, situações ruins em outros fundos. Então, no geral, não é uma gestora da minha preferência. Agora, o fato de eu estar falando a respeito da gestora, né, não significa que ela seja boa ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O que às vezes não é bom para mim, pode ser aceitável para vocês, né? Então, a XP como um todo, não só como gestora, corretora, o que a gente vê também na questão de XP Investimentos e tal, né? Como ela atua com o pessoal que utiliza lá. Então, assim, no geral, eu não acho bacana a forma como a XP atua aí, então eu prefiro ficar de fora, né? Aqui eu gostaria de reforçar com vocês, né, o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Atualmente o canal está com mais de 18 mil e a gente quer tentar chegar aos 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar nesse número aí. O nosso canal ele também está em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente vê o que a gestora já tinha falado lá em cima, né? 74% em CRAS, cotas de FDICs 14%, Caixa quase 10%, CRIs voltados ao agro 1%. A gente vê que a gestora tem diversificação por segmentos aí do agronegócio, né? Tem diversos segmentos, tem diversificação geográfica, então pontos positivos aí.
E aqui a gente vê o seguinte, que a maior parte do portfólio, quase 90% do portfólio, está indexado a CDI mais 4. E que ele tem ali mais 11% ali indexado a IPCA. Aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. E como a cotação hoje está nessa faixa aqui, ó, o deságio está entre 20% e 15%, a gente vê o seguinte, que a essas taxas aqui é como se estivesse recebendo ali, ó, um yield de 15% ou 19%, né? Então, um yield bem elevado aí ao ano. E se comparar com o IPCA, uma média de 17% a 15% aí de CDA bruto e IPCA e CDI bruto, né? Continuando aqui, ele fala um pouco sobre o cenário da soja, o cenário aí do milho, o cenário também de açúcar e etanol, né? Ele traz um pouquinho de cada um desses segmentos. Quando eu falei sobre a questão de concentração que o portfólio do fundo possui, né? A gente vê o seguinte, que OPI FDIC, esse FDIC aqui, hoje representa quase 9% do portfólio. Apesar de estar abaixo dos 10%, esse é um ponto aí de atenção. Outro ponto, toda vez que você olhar nessa parte aqui, os ativos que o fundo possui, sempre fique atento a esse tipo de situação aqui, ó. FSBio, FSBio. Ó, é 1, 2, são tranches distintas. Você pode ver que o código delas são diferentes, mas o risco é esse tal desse FSBio. Então, se tiver problema aí, ó, esse FSBio representa mais de 9% do portfólio. É, de certa maneira, concentração, tá? Então, toda vez que você for ver os devedores que o fundo possui, é importante você ver se ele tem concentração por devedores. Por quê? Se chegar a dar problema, né, isso pode trazer algum problema, alguma inadimplência, pode trazer riscos de pagamentos e tal. Então, é um ponto a ser observado aí. Continuando aqui, ele fala sobre esse OPI, crédito agrícola. Ele fala um pouquinho sobre o risco desse FDIC aí. E aqui a gente vê os ativos do seu portfólio, né? Então, essa parte final, ó, que vai da página 11 até a página 15, é uma das partes mais importantes, na minha opinião. O que é esse FSBio, que é quase 10% do portfólio do fundo? Ó, são 2 CRAs, é uma usina de etanol de milho. O que foi dado como garantia para essa operação? Aval cruzado entre as empresas, 130% de cessão fiduciária de recebíveis, ou seja, se for só isso aqui, eu não vejo como sendo uma garantia muito sólida. Aval cruzado das empresas, mas ora, se o grupo econômico passar por dificuldade, né, essa questão de uma empresa garantir na outra, etc, né, eu não sei se isso é uma garantia muito sólida. Ó. Outra garantia pulverizada. Isso aqui talvez seja até mais seguro do que essas garantias cruzadas aqui, ó. Alienação fiduciária de soqueiras de cana. Opa, algo lá, ó, desse produtor rural foi dado como garantia. Então isso aqui eu vejo como sendo uma garantia sólida. Cessão fiduciária de recebíveis, aval dos sócios, aval de holding. Quando tem alienação fiduciária de algo, eu vejo isso aqui como sendo uma garantia mais sólida. Então, eu sugiro que você veja aqui o que são as garantias, o que são essas empresas. Aqui a gestora fala um pouquinho sobre cada um desses riscos e etc, né? Eu sugiro que essa parte final do relatório, se você gostou do ativo, gostou da gestora, gostou das informações, nessa parte final, você estude e dedique um pouquinho mais. Afinal de contas, né, você vai estar colocando o seu dinheiro a risco, né? Você deveria entender minimamente o que são esses riscos aqui que você está enfrentando, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse Fiagro, o XPCA 11, né? São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! I can hear the demons call when they do